Oi, bom dia. Tudo bem? Oi, Alessandra. A Lourdes, a Carla, bom dia. De novo, né? Tá tentando achar onde é que a gente parou. Eu preciso dar um jeito de anotar. Renato, bom dia. Tudo bem? Então, eu sei que a gente leu alguma coisa de alma ontem, no Por Fim. Deixa eu ver do Justo. Aqui, ó. Paramos no 8. A Vanilde, Silvana, a Jaque. Oi, Jaque. Bom dia. Que joia. Louvado seja Deus, né? Por mais um dia de sol, um dia gostoso, um dia cheio, né? Um presente do Senhor para nós. A Kátia, a Mari, tudo bem? A Vanilde. Que joia. Então, vamos ler um pouquinho da palavra, né? Ver o que o Senhor tem para nos ensinar no dia de hoje. Todo dia Deus tem algo para nos ensinar, né? Todo dia Ele nos dá a oportunidade da gente ser melhor, da gente crescer, da gente se aproximar mais dele, né? E essa é a melhor forma da gente começar o nosso dia. Eu sou muito grata a Deus por essa oportunidade, por você estar aí, né? Pra gente poder compartilhar junto desse tempo e meditar um pouquinho na palavra, né? A palavra diz assim pra gente meditar na palavra de Deus. Parar para pensar. Então, eu nunca tinha lido o livro de Isaías dessa forma, né? Parando ali versículo por versículo, capítulo por capítulo até, e prestando atenção naquilo que vem ao nosso coração, né? E eu tenho me surpreendido, dia após dia, em ver assim o quão contemporâneo é essa mensagem, né? Trazendo para o nosso dia aquilo que a gente precisa ouvir, aquilo que a gente precisa aprender, aquilo que a gente precisa crescer em fé e superar isso tudo, né? Que a gente está vivendo aí, esse tempo de pandemia, já são 2 anos, né? E a gente precisa manter o nosso coração firme, o nosso pensamento firme naquilo que nos dá esperança, encher os nossos pensamentos de coisas boas, daquilo que alegra os nossos dias, manter os nossos olhos firmes na promessa de Deus, né? Firme nos sonhos que Ele tem colocado no nosso coração e não olhar para as circunstâncias. Tem um provérbio que fala assim que o final das coisas é melhor do que o meio delas, né? Então vamos olhar lá para o final das coisas, na transformação que Deus está operando dentro de nós, no quanto Ele está quebrantando o nosso coração para a gente dar importância para as coisas que realmente têm valor, né? E é o que Ele fez aqui nesse livro de Isaías com o povo de Israel, por consequência das próprias atitudes do povo, por eles terem se afastado da palavra, por eles terem se distanciado de Deus. Deus permitiu que todos aqueles males viessem sobre a vida deles, e eles foram derrotados pelos inimigos deles, né? Foram levados cativos, viveram como prisioneiros na Babilônia por 74 anos, e ali eles foram quebrantados, né? Eles perceberam o quão valioso era aquela liberdade que eles tinham, aquela vida que eles tinham, aquelas riquezas que eles tinham, mas que tudo aquilo era Deus sobre a vida deles, não? Eles não tinham conquistado por eles mesmos, né? A soberba tinha tomado conta do coração do povo e eles acharam que toda aquela força, toda aquela alegria, toda aquela vitória que eles tinham vinham deles mesmos. E quando eles foram levados cativos, sendo eles uma potência naquela época, né? Uma nação rica, uma nação próspera, eles perceberam ali que tudo aquilo que eles tinham vinha de Deus e que eles dependiam do Senhor e que eles eram muito mais alegres quando eles ouviam e obedeciam os estatutos do Deus, né? De Israel, do Senhor da vida deles. E quando eles retornaram para Israel, eles viveram uma nova realidade, né? Deus pôde habitar no meio deles de novo e instruir eles a seguir num caminho reto, né? E ser exemplo para as nações que estavam à volta. Que esse sempre foi o desejo do coração de Deus. Deus falou lá para Abraão, que era descendência, todo esse povo era descendência de Abraão, né? E Deus falou para ele que nele seriam benditas todas as nações da terra. Então aquilo que ele estava ensinando, que Deus estava ensinando para o povo de Israel, para a descendência ali de Abraão, viria a nos alcançar também. Hoje nós conhecemos a palavra de Deus, nós conhecemos os feitos de Deus, nós conhecemos que Deus abriu um mar inteiro para o povo andar no meio dele, né, em terra seca. Nós conhecemos que Deus abriu o Jordão, nós reconhecemos que Deus ressuscitou mortos, que Deus operou milagres extraordinários através da vida de homens e mulheres comuns também, porque a partir do momento que Ele entregou o único filho dele
por amor das nossas vidas, né, o Espírito Santo pôde habitar dentro de nós. E hoje nós temos essa autoridade sobre tudo aquilo que está à nossa volta por meio de Jesus Cristo. Então, todas essas coisas foram possíveis, chegaram até nós por conta desse plano que Deus começou lá atrás, né? Através da vida de um homem que ele separou ali e falou: Abraão, larga a tua parentela e vai para onde eu vou te mandar, né? E ele foi, ele obedeceu, né? Tudo as conquistas que a gente tem partem da obediência, né? O filho que o pai mais ama é aquele que obedece, aquele que tá ali do lado, que dá credibilidade para aquilo que o pai está falando, né? Isso gera uma afinidade, gera uma intimidade. E Deus quer isso da gente. Ele quer que a gente cresça na fé e obedeça aquilo que Ele tem colocado como estatuto. Não porque Deus é mandão, né? Não, mas porque Ele nos ama e Ele sabe que se a gente obedece e anda segundo as palavras da verdade, né, que Ele estabeleceu para nós, tudo nos vai bem nessa terra, né? A gente tem alegria, a gente tem uma vida abundante, a gente tem paz de espírito, né? Isso não tem preço, não tem nada no mundo que pague a paz que vem do Senhor. Jesus disse: a minha paz eu vos dou, não a paz que o mundo conhece, porque a paz que o mundo conhece é circunstancial. Se as coisas estão tudo bem, a gente está em paz. Se alguma coisa dá errado, a gente já se abate, já se abala, às vezes já não quer nem levantar da cama, né? Então não é essa paz que Deus tem para nós, é a paz que excede todo entendimento, a paz que vem do Senhor, a paz que reina sobre as circunstâncias, né? Que independente daquilo que nos acontece, a gente continua bem, né? E para isso Deus estabeleceu algumas diretrizes para a gente viver nesse reino. Nós pertencemos hoje ao reino da luz. Jesus disse que nós somos resgatados, né, do reino das trevas para o reino da luz, para o reino da glória de Deus. Então a gente precisa conhecer quais são as diretrizes desse reino, como que são as leis desse reino, o que a gente precisa fazer, que nós temos dentro desse reino. Nós temos muitos direitos e nós temos muitos deveres também, né? E a vida com Deus é uma vida também de renúncia, renúncia à nossa própria alma, ao nosso próprio eu, aquilo que a gente quer porque quer, né? As nossas próprias vontades. Quando a gente sujeita tudo isso à autoridade de Deus em nós e fala: Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida, Ele vai nos direcionando para aquilo que é perfeito. Paulo fala isso lá no livro de Romanos, capítulo 12, que a vontade de Deus é boa, agradável e perfeita. Então a gente precisa acreditar nisso, precisa acreditar que aquilo que Deus tem para nós é muito melhor do que até aquilo que a gente mesmo quer para nós mesmos, né? E nos abandonar na mão do Senhor, deixar Ele fazer, né? E conhecer quais são as diretrizes desse reino, quais são os estatutos, que está tudo aqui à nossa disposição. Graças a Deus, nós vivemos num país livre, onde a gente tem liberdade de ler a palavra. Não é proibido a gente ter uma Bíblia na nossa casa, né? Como muitos países é proibido. Tem países que precisam se reunir em esconderijos para poder cultuar a Deus, para poder compartilhar da palavra. É proibido entrar a Bíblia, né? Isso está crescendo muito. Tem muitos países hoje que já é proibido você ter a Bíblia, é proibido você falar da palavra de Deus. Então as pessoas elas não conseguem ter acesso, né, de forma tão fácil como a gente está tendo aqui, né? Então que por conta dessa facilidade, que a gente não se acomode, que a gente não despreze, né, o valor que tem essa palavra, que a gente possa grudar nela, né, e aprender cada vez mais, porque só através da verdade de Deus que as nossas próprias verdades podem ser substituídas, e com isso vai renovando a nossa mente, vai tirando os nossos medos, vai alimentando a nossa alma, né, que é a nossa mente, as nossas emoções, as nossas próprias vontades, vai sendo substituído por uma verdade perene, né, por aquilo que não muda, por aquilo que não murcha, por aquilo que não acaba. E a gente vai experimentando cada vez mais essa vontade de Deus para nós, né? Através da palavra dele. Paulo fala, eu vou até ler, né? 2 vezes já vi esse versículo, Romanos 12, vamos ler lá. Ele fala para a gente transformar pela renovação da nossa mente, ó. No versículo 2 do capítulo 12, diz assim: não vos conformeis, né? Nós já falamos bastante disso,
conformar é tomar a forma, né? Ter a mesma forma daquilo que está ali no mundo. Ó. Não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então não tem como a gente experimentar a vontade de Deus para a nossa vida se a gente estiver conformado com as coisas que estão aí à nossa volta. Se a gente fizer parte desse mesmo formato, se a gente andar segundo as mesmas linhas, né, de pensamento, a gente vai começar a murmurar, vai começar a reclamar do governo, vai começar a reclamar de crise, vai começar a esperar só coisas ruins, né? Mas quando a gente molda o nosso entendimento, a fé daquilo que Deus fala ao nosso coração, né, que tudo vai ficar bem, porque Ele falou isso para o povo de Israel, nesses capítulos que a gente já leu. Ele disse assim, ainda que vocês estejam lá no meio da prisão, né, num cativeiro, né, eu vou ser com aqueles que me buscam, eu vou cuidar de vocês, né? Ainda que vocês tenham só uma vaca, né? Teve um capítulo que a gente leu isso, acho que o 13, né? Fala assim, ainda que vocês tenham só uma vaquinha, vocês vão fazer leite, né? Quem já fez leite sabe que precisa de muitos litros de leite para fazer 1 quilo, né, de queijo, 10 litros de leite para fazer 1 quilo de queijo. Então, ele falou assim, ainda que vocês só tenham um pouco, eu vou multiplicar esse pouco, eu vou cuidar de vocês, não vou deixar que nada lhes falte. Ele cuidou do povo, mesmo dentro daquele cativeiro, daquele povo que ainda era fiel à palavra dele, né? Então, não importa em qual circunstância a gente está inserido, não importa. Importa que o nosso coração esteja unido ao coração do Senhor e Ele vai cuidar de nós, independente da situação que a gente vier a passar. Né? Isso é essa esperança que nos move. Saber que nós temos um Deus por nós que cuida, assim como Ele cuida dos passarinhos, assim como Ele cuida dos animaizinhos, porque toda a criação louva o Senhor, a palavra diz, né? Toda essa criação que está aí à nossa volta louva o Senhor. Né? E a gente, como criação dele também, a gente precisa também louvar o Senhor. E Ele começa a fazer parte cada dia mais do nosso dia, da nossa rotina, da nossa vida, né? E a vida com Deus é totalmente diferente, não tem tristeza, né? Tem momentos difíceis, mas aquela tristeza não dura, não perdura, né? A Bíblia fala assim que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem ao amanhecer. Deus vai renovando o nosso coração com esperança, dia após dia, né? Todos os dias as misericórdias dele se renovam sobre nós. Então vou continuar lendo aqui o capítulo 26. A gente leu até o versículo 8 ontem, né? E esse subtítulo desse capítulo diz assim, que é o cântico da confiança na proteção divina, ó. Exatamente aquilo que a gente está falando, né? Então ali no 9 diz assim, com minha alma suspiro de noite por ti, e com o meu espírito dentro de mim eu te procuro diligentemente, porque quando os teus juízos reinam na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Meu Deus, que lindo! Dá pra gente ficar só nesse versículo. Coisa linda, né? Com a minha alma eu suspiro de noite por ti, e com o meu espírito dentro de mim eu te procuro diligentemente, né? Eu te procuro, porque quando os teus juízos reinam sobre a terra, né? Quando a justiça de Deus está operando, tá no meio de nós, os moradores do mundo aprendem a justiça, né? Já pensou o que seria desse mundo se todos os moradores dele aprendessem a justiça de Deus, né? Amar o próximo como a ti mesmo, né? Não faça para o outro aquilo que você não gostaria que fizesse para você, né? Respeite o direito das viúvas, dos órfãos, né? A Bíblia fala bastante disso. Deus tem um amor especial pelas viúvas. Tenho visto isso. E pelos órfãos, aqueles que não tem ninguém por eles, né? Aparentemente não tem ninguém ali por eles. Então Deus cuida, Deus ampara, Deus não deixa perecer aquele que precisa, e Ele levanta pessoas para fazer isso. Deus usa pessoas para abençoar pessoas, né? E Deus não desce aqui nessa terra, a gente nem suportaria o peso da glória dele. Se ele viesse, estaríamos todos mortos, né? Não tem como. Mas ele habita dentro de nós por meio do Espírito Santo dele. A Bíblia fala, né? Em vasos de barro, ele habita em vasos de barro.
Então o Espírito Santo de Deus, ele habita dentro de nós. Nós lemos já isso várias vezes ali em Efésios 1:13, né? Que fala ali que a partir do momento que você escuta a palavra da verdade e nela você crê, o Espírito Santo de Deus vem até o teu espírito, né? E habita nele, né? Como um selo da promessa. A promessa de uma vida eterna com Deus. Então ele vai te direcionando, ele vai levando os teus passos para você conhecê-lo cada vez mais, para você andar segundo os caminhos que Deus está colocando diante de você, para que você tenha uma vida eterna com Deus. Então isso é grandioso, isso é maravilhoso, isso é uma herança maravilhosa. Como a gente falou ontem, né? Muitos heróis ali da fé almejaram por viver esse tempo do cumprimento da promessa, do derramamento do Espírito sobre toda a carne. Joel falou bastante disso, né? Que naqueles dias haveria o derramamento do Espírito, e isso aconteceu lá no livro de Atos, alguns dias depois que Jesus pereceu lá na cruz, né? E ele desceu, ele falou assim, ó, estejam reunidos ali, que eu vou vir no meio de vocês. E ele veio, e ele derramou ali do Espírito Santo, da parte de Deus, o Espírito Santo que como ele disse, né? Eu vou para o Pai, mas eu não vou deixar vocês órfãos. Eu vou deixar com vocês o Paráclito, o Consolador, o Espírito da verdade, aquele que vos guiará em toda a verdade. Então a gente tem o Espírito Santo dentro de nós pela graça de Deus, não é por nosso merecimento. A Bíblia diz que isso vem pelo crer, né? Não é pelas nossas obras, é pelo nosso crer. Tudo que você precisa é crer que Jesus é o Filho de Deus, que ele veio em carne nesse mundo, que ele habitou no meio de nós, que nele nós somos reconciliados em Deus, né? E por meio dele, ele falou assim, ninguém vem ao Pai se não for por mim, né? Ele é o nosso mediador, né? Entre Deus e os homens, está lá no livro de Timóteo isso. Então, se você crê nisso, que nesse versículo que norteou até esse horário que a gente se encontra aqui, né? 6:16, Deus colocou no meu coração esse versículo de João, capítulo do Evangelho de João 3:16, né? E é um versículo que fala muito comigo, fala muito com todos, é um dos versículos mais preciosos da palavra de Deus, porque fala do amor de Deus, e ele fala ali, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, né? Que entregou o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Eis o motivo, né? Do porquê Deus enviou o seu único filho, para que todos aqueles que nele crê não pereça, não sofra, não padeça, não sucumba diante das dificuldades, mas tenha a vida eterna com Deus, e uma vida abundante também aqui nessa terra. Paulo fala isso lá no capítulo 8 de Romanos, ele fala bastante que nós viemos para reinar também em vida, né? Deus nos deu autoridade por meio de Jesus Cristo para a gente reinar sobre as circunstâncias que nos acontecem, sobre as coisas que estão à nossa volta. E Jesus falou, né? Eu vim para que todos tenham vida e a tenham em abundância, né? Então Deus tem preparado coisas grandes para nós lá na eternidade, e também uma vida abundante aqui, né? Essa é a palavra do Senhor, né? Deus quer que você seja feliz em tudo aquilo que você almejar no teu coração, porque os sonhos de Deus, Ele mesmo coloca dentro de nós. Tem uma palavra nas cartas de Paulo que fala assim, que é Deus quem efetua tanto o querer quanto o realizar. Ele efetua o querer, ele coloca aquele desejo ardente dentro do nosso coração, e depois ele nos capacita para a gente realizar, né? Os sonhos de Deus, não os teus próprios sonhos, mas os sonhos de Deus. E uma vez eu perguntando dentro de mim isso, né? Eu falei, meu Deus, como que a gente vai saber, né? Quais são os sonhos de Deus? Quais são os sonhos que vêm da nossa própria mente, que a gente encalacra dentro de nós, né? E fica grudado naquilo, e às vezes nem é aquilo que é o melhor para nós. E eu ouvi uma mensagem, né, do Pio Carvalho, né, que eu já coloquei até aqui nos stories para vocês conhecerem. Ele é uma bênção, um homem de Deus, da igreja Comunhão Cristã Aba aqui de Curitiba, né? E ele falou ali que para você identificar quais são os sonhos de Deus, né, dos sonhos humanos, ele falou assim, os sonhos de Deus, ele não abençoa só você, né? Todos os sonhos que vêm do coração de Deus, ele não abençoa só você, ele abençoa várias pessoas também,
várias pessoas também podem usufruir desse sonho, né? Então essa é a melhor forma da gente identificar os sonhos que Deus coloca no meu coração. Pare e analise, esse sonho que está no meu coração vai beneficiar só a mim, só eu vou ser feliz fazendo isso, né? Ou eu vou ajudar outras pessoas também, ou outras pessoas também vão ser abençoadas através desse sonho, né? Pensa aí, avalie como que é o teu sonho, e se a resposta for que ele vai abençoar outras pessoas também além de você, vai que vai, né? É Deus que colocou no teu coração isso. Então não tenha medo, vença cada um dos medos, coloque diante do Senhor as suas fraquezas todos os dias e Ele vai te capacitar, né? Como essa palavra que eu falei que está ali, né? Um dia a gente vai achar, né? Cadê a Denise, né? A Denise que procura aí os versículos. É Deus quem efetua tanto querer quanto realizar. É Ele que faz todas as coisas, né? Eu acho que é o finalzinho, eu acho que, se não me engano, é o Colossenses 20, versículo 23, me veio assim, mas eu não me lembro se qual capítulo ali de Colossenses. Deixa eu ver se é isso. Se for, a gente acha facinho. Se não for, a gente lê outra hora, né? Eu confundo muito esses livros de Filipenses e Colossenses, é muito enses. E tem os Tessalonicenses ainda. Mas o importante é que Deus traz à memória do nosso coração a palavra, né? O Espírito Santo nos lembra da palavra. Por isso que a gente precisa ler a palavra, né? E o Espírito Santo que vai nos lembrar daquela palavra no momento oportuno, no momento que você precisa dela, né? Às vezes ele não vai te trazer versículo, capítulo, tudo certinho, né? Mas você lembra da palavra, né? E essa é a palavra, né? Deus, ele efetua tanto o querer dentro de nós quanto o realizar. Tudo provém dele, tudo provém dele. Então, tudo que a gente precisa fazer é nos dispor nas mãos dele, né? Nos deixar ser guiados por ele, né? Eu acho que eu vou ler só esse versículo aqui já tá bom para hoje, né? Louvado seja Deus por isso, pela misericórdia dele que se renova todos os dias, pela palavra deles que nos dá vida, nos dá ânimo, né? Olha lá, ó, a Denise já achou, ó. Filipenses 2:3, obrigado, Dê! Filipenses 2:3, vamos lá. Eu tenho que ler mais esses livros dos 200 aqui para eu ver se eu identifico o que é o que, né? Filipenses 2:13. 2:13. Eu vou ler do 12 aqui, que onde começa o subtítulo do capítulo. Ó. Assim, pois, amados, Paulo fala, né? Amados meus, como sempre obedecestes, né? Sempre obedecestes? Sempre, é. Ele está falando aqui para os cristãos, né? Como sempre obedecer. Oi, Cris, tudo bem? Poxa, fazia tempo que eu não te vi aqui. Que bom que você está aí. Assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém, muito mais agora na minha ausência, desenvolverei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em nós tanto querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações, sem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração pervertida e corrompida, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Ai, que lindo tudo isso, meu Deus! E é isso, né? Depois, marque aí para você ler mais sobre esse capítulo, né? Filipenses 2, versículo 13, 14 e 15. Eu li desde os 12, né? Eu li o 12, o 13, 14 e o 15. E o 13 é esse central aí, o coração daquilo que a gente está falando ali, né? Porque Deus é quem efetua em nós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade, né? Aquilo que Ele tem de bom, né? Deus é bom o tempo todo. Ele coloca dentro de nós os sonhos dele, né? E aí Ele mesmo vai nos capacitando, vai nos direcionando,
por meio do seu Espírito Santo. E esse caminho, como o provérbio que eu falei desde lá do começo, né? Melhor é o fim das coisas do que o meio delas, né? O meio delas às vezes é doloroso, o meio delas a gente passa por dificuldade, a gente passa por luta, a gente passa por desafios gigantescos que você acha que você vai sucumbir debaixo de tudo aquilo, mas olhe para o fim das coisas, porque eles são muito melhores do que os meios. Então olhe lá para o fim, olhe para o sonho, olhe para os montes, como diz o salmista, né? É de lá que vem o nosso consolo, né? Olhe para os montes, que é de lá que vem o nosso consolo. É de lá que vem a nossa alegria, a nossa força, né? A palavra fala isso, a alegria do Senhor é a nossa força. E essa alegria vem do Espírito Santo. Deixa ele crescer dentro de você, cada dia mais, pela obediência. Tudo tá ligadinho, né? Tudo tá ligadinho. Quanto mais a gente obedece, mais a gente cresce em Deus. Mais Ele cresce em nós, mais a gente se alegra, mais essa alegria nos fortalece e a gente vence. Amém? Deus abençoe teu dia, né? E amanhã estamos aqui de novo, né? 6h16, se assim Deus permitir. E eu vou deixar gravadinho ali mais um pouquinho para quem está entrando por agora, que quiser assistir desde o começo, né? Tá bom? Beijo grande, gente. Obrigada aí pela companhia. Até amanhã. Amém, Rose. Beijo também, né? Que a gente possa mesmo, como você colocou ali, né? A cada dia pôr em prática a palavra do Senhor. Né? A gente precisa pôr em prática, exatamente, né? Não ser somente ouvintes da palavra, mas praticantes. Jesus falou isso, que aquele que não pratica a palavra é como aquele que edifica uma casa sobre areia, né? Vem um vento, derruba tudo, né? Mas aquele que ouve a palavra e a pratica é como o que edifica sobre uma rocha, que pode vir os ventos, pode vir as chuvas, que nada abala. Tchau, Deus abençoe. Até amanhã.